Você sabia que quando Jesus disse está consumado, ele não estava apenas dizendo acabou, mas algo muito mais profundo de acordo com o grego original? Nós vamos projetar aqui a palavra tetelestai, que significa justamente consumado, conforme está nesta tradução, e deixar aqui destacado tetelestai, porque esta palavra grega muda completamente a forma como entendemos a obra de Cristo. Quando a gente vai para a leitura de João capítulo 19, versículo 30, nos diz assim: Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quando a gente analisa tetelestai, a gente vai observar que o verbo é teleo. Teleo significa completar, cumprir, mas tem uma explicação não meramente técnica, mas simples e profunda ao mesmo tempo. Porque o tempo que se encontra aqui é o estado perfeito, está na voz passiva e o modo é indicativo. Está dizendo literalmente, quando diz em nossa tradução está consumado, está completamente realizado e seus efeitos continuam para sempre. Isto que significa? Para você ter uma ideia, naquela época, quando se empregava esse termo tetelestai, era utilizado nos comércios, porque servia como um recibo. Quando você carimbava e então você estava dizendo está pago totalmente. Aquela dívida tinha sido quitada. Isto no âmbito comercial, através dos recibos. Mas na esfera judicial, a questão, quando se utilizava tetelestai, já tinha aquela ideia de que a pena foi cumprida. Logo, quando Jesus fala está consumado, tetelestai, ele está dizendo que o objetivo dele foi alcançado perfeitamente. Isso significa que Jesus não está simplesmente dizendo eu estou terminando, nada disto, eu estou derrotado, muito menos. Ele está declarando a obra da redenção está completa. A dívida do pecado foi totalmente paga. E quando a gente analisa o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, em relação a textos como Isaías, capítulo 53, que mostra o sofrimento do servo, Hebreus 10, 14, que fala sobre o fato de que ele nos aperfeiçoou para sempre, e ainda Colossenses, capítulo 2, versículo 14, que vai mencionar que a dívida foi cancelada. Nós vamos, então, a partir desta compreensão no grego koine, tetelestai, saber o sentido mais próximo daquilo que Jesus falou, porque no grego o tempo perfeito mostra que algo foi concluído no passado, mas continua válido no presente. Enfim, Jesus não apenas morreu, ele estabeleceu uma obra eterna. O que que isso significa para nós hoje, principalmente nesses dias tão difíceis, de tanta confusão bíblico-teológica? Você não precisa completar a salvação. Tem gente que acha que foi salvo, mas precisa fazer algo para garantir, para fazer com que haja manutenção da salvação. Ao contrário, quando Cristo nos salva, ele faz de uma forma completa, totalmente e perfeitamente. Porque, segundo o autor aos Hebreus, ele morreu uma única vez e o sacrifício dele foi o único, perfeito e eficaz. Bom, se você não precisa mais completar a obra da salvação, você também precisa conceber na sua mente e no seu coração de que não é por obras, não é fazendo alguma coisa que você vai fazer com que haja essa manutenção da salvação, como eu disse, porque a cruz não foi parcial. A cruz, uma referência de Cristo Jesus, foi total. O que Jesus terminou
ninguém precisa continuar. E se você quiser aprender mais e mais sobre o grego bíblico de forma simples, sem ser simplória, você pode se inscrever no Cantinho Teológico, pode deixar o seu like, caso queira, e ainda compartilhar com o seu amigo, com o seu irmão em Cristo, para que ele também possa ter mais e mais conhecimento aumentado da parte de Deus.